tarde, meu nome é Carlos. Hoje estamos a 104 dias do nosso estudo bíblico através de área espiritual do Instituto Rest. O evangelho de hoje está em Lucas 19, 29 e 40. Não vou precisar narrar o evangelho, porque o de hoje nós sabemos muito bem que é o domingo de Ramos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, se cumprindo ali a profecia de Zacarias 9:9, que teu rei está chegando humilde, cavalgando no jumento. Nós muitas vezes replicamos a palavra, Hosana ao filho de Davi, e essa proclamação do Hosana significa salvação, salvar. Então é o povo ali clamando a salvação. Porém, depois nós vamos ter o evangelho do julgamento de Jesus e sua paixão, e então aquele mesmo povo que estava clamando a salvação é o mesmo povo que depois vai dizer crucificam, e vai soltar ali o bandido Barrabás, bandido declarado, que já estava ali, já até a cruz, ela já estava com as medidas de Barrabás, porém Jesus assume a cruz de Barrabás. Então Jesus, ele assume a nossa cruz, ele assume a nossa condenação. Então o povo, mesmo sem saber dos planos de Deus, pede salvação, e Jesus realmente nos salva, assumindo a cruz de um bandido. E somos todos nós. Todos nós somos esse Barrabás, que Jesus assume a nossa condenação para a nossa salvação. E para os dias de hoje? Hoje nós tivemos um acontecimento na guerra da Ucrânia, em que a Rússia atacou uma cidade próximo do horário que as pessoas estavam se reunindo para a procissão de Ramos, para a celebração do domingo de Ramos. Então nós vemos ainda que o mundo articula e ataca a Jesus Cristo hoje na pessoa dos fiéis, na figura da igreja. Então, para quem acha que o Putin é um defensor de valores cristãos, cai isso por terra, porque não é. Ele é um representante daqueles que perseguem os cristãos, que condenam os cristãos à morte, como Jesus foi condenado por Herodes. O ponto do evangelho da paixão, que é o capítulo 23, Jesus não teve direito a ter testemunhas de defesa. Só teve testemunhas de acusações e falsas acusações. Nós vimos aqui, no relato do Evangelho, que Jesus é acusado de blasfêmia, de citar revolta, todas acusações falsas, tudo para prender Jesus, para matar Jesus, como nós vimos ontem na profecia que Caifás faz de um homem só há de morrer por toda a nação. Então, um homem só há de morrer por toda a humanidade. Em Honduras, na Nicarágua, aonde tem um ditador de esquerda, que no ano passado, ano retrasado, vinha perseguindo padres, decretou que está proibido qualquer procissão nesta semana que nós estamos adentrando, que é a mais importante
a Igreja Católica, que é a Semana Santa. Nós vamos ver todos os passos de Jesus até a ressurreição. Então lá está proibido. E o nosso líder político, nosso presidente, é amicíssimo e compartilha da ideologia do presidente da Nicarágua. Então a gente vê o nível, e muitos cristãos ainda se deixam enganar pelas mentiras do nosso representante aí do executivo. Outro ponto, hoje no Brasil nós temos o julgamento das pessoas que foram envolvidas aí no 8 de janeiro de 2022, que é o 8 de janeiro do suposto golpe com pipoqueiro e sorveteiro. E essas pessoas não estão tendo direito a testemunhas de defesa, somente de acusação. Então, mesmo que aconteceu com Jesus. Aí você fala assim, mas não é comigo, não é com você hoje, mas pode ser com você amanhã. Não foi a sua casa que foi bombardeada, mas foi de cristãos, de irmãos na fé. Não são os padres da sua paróquia que estão sendo perseguidos pela ditadura da Nicarágua, mas são sacerdotes, são personas cristes que fazem parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, se você não se preocupa, se faz indiferente com essas situações, você tem que realmente rever se você está realmente seguindo Jesus Cristo. Na primeira carta de Pedro, ele vai dizer, capítulo 5, versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que vossos irmãos no mundo sofrem as mesmas penas. O Deus de toda a graça, que por Cristo chamou a sua glória eterna, após breve sofrimento, vos restaurará, fortalecerá, robustecerá, tornará inabaláveis. A Ele o poder pelos séculos. Amém. Então nós temos que orar pelos irmãos que padecem dos sofrimentos por serem cristãos, por quererem defender os valores e os mandamentos do nosso Deus. Que Jesus abençoe, Maria nos cubra o seu manto, Sagrada Família, abençoar e santificar as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.